Olá a todos, bem-vindos ao canal Relicatequese. Hoje vamos falar sobre a festa de Pentecostes e os dons do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Pentecostes era a festa das colheitas, em ação de graças pelos frutos da terra, e era uma festa de grande alegria para os judeus. Era celebrada sempre 50 dias após a festa da Páscoa, daí o nome Pentecostes, que significa o 50º dia. Para nós cristãos, a celebração de Pentecostes marca a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja e o término do período pascal. Depois que Jesus ressuscitou, na Páscoa, permaneceu ainda 40 dias com os seus discípulos, dando a eles suas orientações finais. Em seguida, subiu ao céu, mas antes orientou que seus discípulos permanecessem em Jerusalém para aguardar a promessa do Pai, ou seja, o Espírito Santo. Isso significa que o tempo entre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes é de 9 dias. Lendo esse relato dos Atos dos Apóstolos, podemos dizer que essa foi a primeira novena cristã, pois os discípulos, junto com a Virgem Maria, ficaram 9 dias em oração, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus. Vem daí a tradição cristã de fazer novenas para alcançar graças. No primeiro Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a comunidade cristã de Jerusalém na forma de línguas de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo encheu os discípulos de coragem e fé, capacitando-os a compartilhar a boa nova com outras pessoas. Eles começaram a contar aos outros sobre Jesus e que ele morreu por nós e ressuscitou para uma vida nova. E nesse dia, o dom do Espírito Santo permitiu que os discípulos se comunicassem mesmo com aqueles que falavam línguas diferentes. A festa de Pentecostes é a festa em que a Igreja se torna pública, visível e acessível a todos. Não pode haver Igreja sem o Espírito Santo. Somente Ele pode fazer real a obra de Cristo. Pentecostes é considerado como o nascimento da Igreja. No Evangelho de João, encontramos que Jesus, ao se referir ao Espírito Santo, utilizou a expressão outro consolador. A palavra outro, usada por Jesus no grego, allos, significa outro do mesmo tipo, e a palavra consolador, no grego paráclitos, significa aquele que é chamado para o lado de alguém, ou seja, para ajuda. Paráclitos também era usado em um tribunal para designar o assistente da defesa, o defensor, o advogado. Quando um réu era pressionado no tribunal e não sabia como se defender, ele olhava ao redor procurando encontrar alguém que pudesse ajudá-lo. O consolador é aquele que dá conforto e é chamado para ficar ao lado de uma pessoa que está em dificuldade. O Espírito Santo, portanto, é aquele que conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor num tribunal. É o Espírito Santo que está sempre disposto a nos direcionar para não nos perdermos pelo caminho. Recebemos o Espírito Santo no batismo, mas a sua plenitude é concedida a nós no sacramento da Crisma, que é o nosso Pentecostes pessoal. Os 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria. O Espírito Santo nos concede este dom para que possamos entender e selecionar aquilo que é mais importante na nossa vida. É ver as coisas cotidianas com o olhar de Deus. É em cada decisão de nossa vida meditarmos qual é a vontade de Deus e assim fazermos sempre o bem. Entendimento. Este dom nos leva a entender e a compreender as verdades da salvação,
reveladas na Sagrada Escritura e nos ensinamentos da Igreja. Compreender a Palavra de Deus para descobrir sua vontade amorosa. Enquanto o dom da sabedoria está ligado à nossa vida, o dom do entendimento está ligado à revelação de Deus através das Escrituras. Ciência, dom que nos leva a valorizar as coisas criadas por Deus e nos faz ver a realidade à luz de Deus. É a capacidade de descobrir, inventar, recriar formas, maneiras para salvar o ser humano e a natureza frente à cultura da morte. Nos faz ver a criação como imagem da beleza e do amor infinito que é Deus. Conselho, o Espírito Santo nos dá equilíbrio para agir, dando discernimento do que é prudente. É o dom de orientar e ajudar a quem precisa. Ele permite dialogar fraternalmente em família e comunidade, acolhendo o diferente que vive em nosso meio. Este dom capacita a animar os desanimados, a fazer sorrir os que sofrem, a unir os separados. Fortaleza, o Espírito Santo nos ensina a suportar e superar os problemas e tentações. Fortalece a nossa fraqueza, nos dá força para realizar o que Deus quer de nós. Piedade, dom que está relacionado com a misericórdia, ou seja, Deus quer nos fazer ter piedade e compaixão dos outros. Abre nosso coração ao amor para aceitar a Deus como Pai e aos outros como os nossos irmãos. Temor a Deus. Não é o dom que nos leva a ter medo de Deus, mas é o dom que nos leva a ter respeito e adoração a Deus. A partir do momento em que conhecemos e buscamos a Deus, valorizamos a sua presença em nós. Significa que, amando a Deus como nosso Pai, nos preocupamos em não ofendê-lo em nada, crescendo em humanidade e amor. Na Bíblia, a obra do Espírito Santo é descrita através de símbolos. É por meio deles que se percebe sua presença. A água, tornada sacramental, simboliza e significa a ação do mesmo Espírito no batismo. Paulo confirma: fomos batizados num só Espírito e todos bebemos de um só Espírito. A unção trata-se da unção com o óleo, que passou a ser um sinal eficaz do Espírito. Jesus é o Messias, palavra hebraica que significa o ungido. A unção com o óleo, tanto no batismo como na crisma, é sinal da presença do Espírito Santo entre nós. O fogo. Apareceram então línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. O fogo simboliza a energia transformadora da ação do Espírito em nós. A nuvem e a luz. As nuvens, ora escuras, ora cheias de luz, estão presentes nas diversas manifestações da divindade narradas na Bíblia. Na Anunciação a Maria, o anjo afirma que o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. No Monte da Transfiguração, o Espírito se apresenta também quando desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Da nuvem sai a voz: "Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz." O selo tem quase o mesmo significado da unção. Os batizados recebem pela unção a marca de Deus, pertencem ao Senhor por seu Espírito. É Cristo que Deus marcou com seu selo, e é no Espírito que também nós somos marcados com um selo, a mão. Era impondo as mãos que Jesus curava os doentes e abençoava as crianças. A Igreja conserva esse gesto na liturgia dos sacramentos para a efusão do Espírito. As famílias piedosas repetem hoje o mesmo gesto para que Deus permaneça com seus filhos. O dedo. A Bíblia nos diz que é pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. A lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus.
A pomba, quando Jesus foi batizado, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. O símbolo da pomba para sugerir o Espírito Santo é tradicional na igreja. Mas a Bíblia fala também em outros dons de Deus, que são os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é algo que todo cristão deve produzir. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito viverá conosco e dentro de nós e começará a nos transformar. A segunda carta de Coríntios diz: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. São Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos diz quais são os frutos do Espírito. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pelo sacramento do batismo, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. Isso transforma a sua vida. O fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do cristão. A obra do Espírito Santo é garantir que nós, como cristãos, estamos produzindo estes frutos. É assim que sabemos se alguém é realmente cristão ou não. Deus quer que sejamos transformados para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Vinde, Espírito Santo.